Olá pessoal, hoje ao meu lado estou com duas das melhores batedeiras que já testamos por aqui, mas o assunto não é elas em específico, e sim o acessório para fazer sorvetes da KitchenAid. Fizemos vários testes, vários sorvetes diferentes, e é hora de trazer todos os detalhes do que ela entrega e como ela se aplica em cada uma dessas aqui. Vamos lá? Bem, pessoal, isso aqui é um acessório que você compra separadamente das batedeiras. É algo comum da KitchenAid, muitos dos acessórios você encaixa aqui na frente, seja moedor de carne, espremedor de sucos para esses cítricos, também tem slow juicer, fatiador, esterilizador, não sei como é que se chama aquilo para você fazer fios de legumes, modelador de massas, enfim, uma infinidade de produtos que nessas décadas de KitchenAid foram surgindo produtos diferentes. A sorveteira, como vocês já podem ver, ela é intercambiável, eu consigo colocar aqui na Bowl Lift, assim como eu posso colocar na Artisan. O encaixe das abas na Bowl Lift fica nas bordas, já vou entrar em detalhes das peças extras fora tigela. Aqui na Artisan ele vai no encaixe tradicional, como uma tigela comum. Fora tigela, a gente tem o batedor, que é num plástico extremamente rígido, POM, é algo que normalmente até usam nas engrenagens de batedeiras planetárias, não aqui porque tudo é de metal, mas muitas planetárias mais simples usam esse tipo de plástico porque ele é extremamente rígido. E aqui, essa é a peça que vai no centro, então ela não fica encaixada no eixo que faz o movimento translacional, ela vai encaixada aqui no centro por uma borracha, por isso que caiu com facilidade, uma peça que fica relativamente solta aqui. E aí, quando você coloca o batedor na tigela e baixa, ele fica alinhado aqui e já posicionado para fazer o movimento circular mesmo, rotacional, raspando o batedor nas paredes da sorveteira. As peças têm uma qualidade alta, um bom acabamento e são relativamente simples. Tudo é mecânico e isso aqui não vai quebrar à toa. Essa peça é plástica na área externa, ela está gelada por sinal. Ela é plástica em ABS na área externa e na parte interna é um alumínio que tem uma certa camada antiaderente, ainda pintada, metalizada. Aqui vai ficar branco basicamente, porque no final das histórias aqui a gente tem gelo. Eu já deixei isso aqui no freezer pronto para fazer um sorvete. O encaixe entre o metal e o plástico está ótimo, visualmente está bem feito. A trava ficou bem feita também para você fazer na KitchenAid. No geral, acabamento nível KitchenAid. A montagem, vocês viram, é bem prática. E aí alguns detalhes importantes para conseguir utilizar esse tipo de equipamento. É necessário deixar no mínimo 16 horas no freezer. Então você tem que colocar lá, porque internamente entre o plástico e o metal tem aqui um líquido que consegue suportar uma temperatura bem baixa e conter essa temperatura por um bom tempo para você conseguir preparar o sorvete ou sorvetes até a temperatura ficar basicamente em zero e aí você não consegue mais utilizar, tem que colocar no freezer novamente. É importante deixar pelo menos essas 16 horas, tentamos fazer com menos tempo, mas quando começou a bater ela deu o ponto, só que aí a massa desandou, provavelmente porque a temperatura ficou alta demais e aí não conseguia dar a liga do sorvete. Então, esse é um ponto importante para saber, é o tipo de coisa que você já tem que fazer um planejamento prévio, deixando no freezer um dia antes, para depois preparar o sorvete. Agora, depois ela passar aí um dia congelando, se você fizer rapidamente, diria que dá até para fazer 3 remessas, uma atrás da outra. Isso aqui se mantém gelado por mais de 3 horas se você não fizer nada. Agora, como você coloca o sorvete, está tendo uma troca rápida, diria que aí 1h30, 2 horas, pode ser até que aguente, principalmente se você coloca os ingredientes dentro do refrigerador para não ter uma variação de temperatura muito grande quando preparando. Internamente declarado com 1,9 litros, mas quando você vai utilizar os ingredientes, como vai aerar durante o processo, você coloca basicamente 1,4 litros. E isso dá basicamente nessa linha. Então é uma referência interessante para você saber onde para, porque depois o processo de aeração vai deixar mais volumoso.
Durante o preparo, você vai trabalhar com a velocidade mínima em cada uma delas. Nesse sentido, a bowl lift se destaca, porque ela trabalha numa rotação mais lenta, e isso é bom para conseguir dar o ponto e bater as temperaturas mínimas nas paredes. Assim mesmo, a artesã deu ótimos resultados, não diria que perdeu significativamente para bowl lift. O que acontece no processo de fabricação? Depois de você colocar os teus ingredientes e botar ela para bater, eu até vou deixar ela rodando, deixar rodando aqui na artesã, que está mais fácil. Essa peça, ela parece algo simples, mas ela tem um sistema para evitar de bloquear a rotação do motor. Então, quando você encaixa aqui e ela fica presa no centro, caso haja força exagerada que possa machucar o motor, ela deixa correr em falso. E você vai ficar escutando esses cliques. De alguma forma, é um meio de você saber quando parar. Porque quando o bloco ficar travado, basicamente você já está com o sorvete no ponto certo. Não é todo sorvete que vai fazer isso. Massas cremosas acabam não tendo esse travamento. Vai juntar tudo meio no centro e aí você vai saber que está pronto. Mas, por exemplo, fazendo manga e banana, que é um teste que a gente fez aqui, ela vira um bloco mais sólido mesmo. E aí chega a travar e é melhor parar. Agora botando para rodar aqui na velocidade mínima. Vocês veem ali o eixo central, batedor girando em torno da tigela. Nesse trabalho, quando fizemos sorvetes cremosos, em perto de 20 minutos, já estava dando o ponto. Porém, se você tira direto da batedeira nessa condição, o sorvete vai derreter muito rapidamente. E aí, quando fizemos o teste deixando mais 20 minutos, ou de repente até 10 minutos depois de bater o ponto, já vai ser o bastante para você tirar da tigela e já colocar no freezer. Digo já colocar no freezer porque assim que se tira daqui, ela está em perto de menos 5 graus e se você servir, rapidamente vai derreter. Então é bom deixar uma tigela no freezer para que já esteja numa temperatura abaixo de zero. Assim, quando você tira da tigela, ele não vai ter o choque térmico e derreter, aquecendo uma tigela que esteja na temperatura ambiente. Então é o melhor caminho para você garantir a estabilidade do sorvete, principalmente se não vai usar emulsificantes. Diria que essa é uma das grandes vantagens de você ter uma sorveteira em casa, é você botar as melhores qualidades de ingredientes e ter um resultado bem bom. Bem bom, digo que todos os sorvetes que fizemos aqui, eles ficaram aerados, sem aquela camada de gelo no sorvete, depois de se deixar no freezer. E se comer, depois de ele ficar aí umas 5 horas no freezer, fica extremamente cremoso. Agradou todo mundo que experimentou, até pessoas externas que passaram por aqui, seja chocolate, baunilha e até aquele de manga com banana, que fizemos algumas vezes, teve uma aceitação ótima. A consistência realmente impressiona. Agora, se deixar no freezer 1, 2 dias, ele vai ficar um bloco rígido. Importante tirar do freezer, deixar ali 30 minutos, principalmente se o teu freezer vai até menos 24, menos 32, é melhor que ele volte ali a uns menos 15 graus para que volte a consistência aerada. Como eu tinha dito, se você fizer rapidamente, de repente dá para fazer 3 remessas, perto aí de uns 5 litros, porém você vai ter que fazer sempre do mesmo sabor, porque assim que você coloca alguma coisa aqui dentro, você não vai conseguir lavar, porque assim que você colocar água, ela vai congelar nas paredes. Então, dá para fazer um, tira, coloca o mesmo sabor, bate de novo, tira, até daí chegar naquela temperatura que você não vai conseguir mais dar, liga. Diria até que é interessante você fazer mais de uma remessa, porque nos cantos, quando você prepara, fica uma camadinha no canto. Aqui vai dar para ver, vou passar a mão, e é a mesma coisa que acontece com o sorvete. Você tem uma área que por mais que ela fique próxima da tigela, o batedor não raspa. Então, se preparando aí um sorvete de chocolate, vai ficar uma crosta fina de chocolate ali. Isso não vai conseguir tirar. Só depois que pegar uma espátula e raspar, por sinal a espátula que vem com essas batedeiras é super útil, raspa bem, mas aí não vai ficar na mesma consistência do sorvete, então vai ficar quase como uma cobertura sobre o teu sorvete. Então se você só deixar para a última vez de tirar, você vai fazer render mais
sem ter que tirar essa camada das paredes. Por sinal, entrando já nos detalhes de limpeza, é importantíssimo só passar plástico ou madeira nessa camada interna, porque senão você vai riscar, vai danificar e vai precisar usar alguma coisa meio rígida mesmo, porque para raspar as paredes com tudo congelado não é fácil. Essa tigela não pode ir na lava-louça, não pelo plástico ao redor, e sim pelo alumínio aqui, e possivelmente também por causa do líquido interno. Você vai aquecer demais, na lava-louça normalmente bate temperaturas de 60, 70 graus, pode ser que isso aqui expanda demais e possa vazar daqui de dentro. A vedação é boa, não vai vazar nada, você pode lavar do jeito que quiser. É importante só esperar a temperatura da tigela ficar acima de 0 graus, porque senão toda vez que você molhar com água vai congelando nas bordas. O batedor que mais acumula é esse aqui, esse tranquilamente vai na lava-louça. E a tigela é bem simples de limpá-la, não tem nenhum canto vivo, então é super simples de lavar manualmente na pia. Se a gente for rapidamente comparar essa sorveteira com a Els que testamos no passado, tem muita diferença aí, principalmente porque aqui você não está ligando na tomada, lá você tem um compressor, depois de 5 minutos já pode fazer sorvete, aqui você tem que planejar o processo, e você está limitado da quantidade que você consegue fazer, está limitado de sabores que você vai conseguir fazer por vez, ou seja, isso aqui é para casa, para aqueles que querem um sorvete de qualidade mais pontual, e a Els é para você explorar consideravelmente, fazer vários sabores diferentes. Se quiser preparar o dia inteiro, você pode. Em termos de custo, para quem já tem a KitchenAid, isso pode ser uma vantagem. Se gosta de fazer sorvete, uma sobremesa, no final de semana, vai ser bem interessante. Mas se o negócio é fazer em grande escala, aí isso aqui não irá suprir. Me diga o que vocês acharam, comentem aqui embaixo. Vejam mais detalhes dela, na nossa opinião, no Detalhei. Por hoje é só e assine o canal. Tchau, tchau!